Esse conteúdo agora, pessoal, ele começou a ficar um pouquinho mais técnico, né? Assim, com alguns termos um pouco mais fora do dia a dia de vocês, né? Está começando a trazer algumas questões um pouquinho mais aprofundadas, né, de medicina legal. E o que é que vocês acharam, gente? Eu queria saber das dificuldades de vocês, queria saber em que pontos eu preciso aprofundar mais a explicação, né? Quais são os comentários que eles querem fazer. Podem abrir o microfone, gente, e participar, tá bom? Vamos lá. Eu preciso que vocês falem. Estão todos me ouvindo? Porque aí eu tenho que. Eu vou abrir a. Ah, pode falar. Professor, esse conteúdo que o senhor passou agora, ainda eu não estudei detalhadamente, eu estou estudando no primeiro. Certo. Então você não Aí, não chegou a ouvir o último podcast, nem ver a aula? não, eu assisti a primeira aula, a primeira aula que o senhor postou. Certo. A segunda ainda não, né? O dessa semana A não. segunda ainda não. Aí a primeira, até o momento, não tenho dúvidas, não. Até porque também é bem claro, né? Que o senhor vai falando e vamos seguindo os slides, é tranquilo. Isso. Na segunda eu fiz o mesmo esquema, sabe? Aí é importante que a gente chegasse aqui nesse momento já e a gente tivesse já alguma noção, tivesse ouvido, certo? Não deu certo, mas tudo bem. Alguém conseguiu? Os outros? José Ítalo não, está chegando agora, né? Mas Andréa, Davi, vocês conseguiram ouvir o podcast e acompanhar as aulas? A aula no slide? Andréa, Davi, vocês estão aí? Certo. Bom, gente, assim, sem o feedback de vocês, às vezes eu fico um pouco mais complicado para eu focar, né, para que esse momento não fique cansativo, que não faz sentido a gente ir aqui passando slide por slide eu dando aula. Né? Isso não tem proveito e fica muito cansativo para vocês e para mim, e também fica um vídeo muito longo para a gente fazer o upload. Tá? Eu vou abrir, tá, a apresentação então. Vou tocar em alguns pontos que eu acho que são um pouquinho mais complexos, né, da gente que merece uma explicação maior, e vocês me dizem se tem alguma outra dúvida, tá bom? Vou fazer isso. Vocês estão conseguindo ver os slides aqui? Estão vendo aqui, né, pessoal? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é sobre isso aqui. As leis de Philips e de Lange, certo, gente? Isso aqui a gente está se referindo, quando vocês ouvirem o podcast, que passarem os slides, né, a gente está falando de lesões feitas por instrumentos perfurantes, tá certo? As lesões perfurantes, elas têm a característica que elas obedecem a essas leis aqui, tá? A primeira delas é que quando um instrumento perfurante de médio calibre, né, ele produz uma lesão, ao invés da lesão ter esse aspecto aqui, ó, que a gente chama de puntiforme, ele vai ter um aspecto como de uma casa de botão. Como é que é isso? O aspecto de casa de botão é esse daqui, ó. Esse. Tá? O aspecto de casa de botão é mais característico de lesões cortantes. Só que a lesão perfurante,
Se o instrumento perfurante ele tiver um calibre médio, ele não for muito fininho, não for uma agulha, por exemplo, ou coisa semelhante, né, de tamanho semelhante, se ele tiver um médio calibre, ele vai fazer uma lesão que vai parecer mais com uma lesão cortante do que com uma lesão puntiforme. Por que é isso? Isso está relacionado à existência de um negócio chamado linhas de força. Tá? A pele da gente, vocês já devem ter observado, né? Ela tem elasticidade. Se a gente mexe ela para um lugar assim, aperta e solta, ela volta para o outro lugar, né? Para o lugar que ela estava. Então, essa elasticidade que a pele da gente tem, ela é relacionada a essas linhas de força aqui. Ó. A pele da gente, ela segue ela tem uma tensão, né? Que ela é definida, né? Ela é conhecida nas pessoas e ela assume esse padrão aqui. Então, na hora que eu faço, né, que eu provoco um ferimento, vamos supor, aqui no abdômen dessa pessoa aqui, ó, bem aqui nessa região, né, um ferimento com um instrumento perfurante de médio calibre. Ao invés de ficar um furinho redondinho, ele vai ficar puxado, achatado, no mesmo sentido dessa linha que está aqui mais próxima, porque a pele vai e puxa o ferimento. Então, em vez de ele ficar redondinho, ele vai ficar no formato de uma casa, de um botão, de uma camisa. Certo? Isso é que se refere à primeira lei de Fios. Essa aqui. Tá? A segunda, gente, ela também tem relação com essas mesmas linhas de força. Né? As lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre em regiões com linhas de força da mesma direção e sentido obedecem à lei do paralelismo. O que é isso? Mesmo desenho aqui. Tá? Opa. Mesmo desenho. Se tem quando eu faço um ferimento, vamos supor, aqui na região do ombro, seguindo essa linha que eu estou passando aqui o cursor, tá? O ferimento, ao invés de ser um pontinho, de ser pontiforme, né, como deveria ser, ele vai ter, a gente já sabe que ele vai ter a forma da casa de um botão, né? E além disso, ele vai acompanhar o mesmo sentido dessa linha. Ele vai ficar nessa forma, na mesma forma que está aqui a linha. Vamos supor que o ferimento tenha sido aqui na coxa. Tá bom? O ferimento ele vai assumir o mesmo sentido e posição dessa linha que está aqui mais próxima da coxa. Vocês estão entendendo, gente? Né? Isso é relacionado à tensão que a pele da gente tem. Então, se eu faço um cortezinho aqui, um furo aqui, o furo ele vai ser puxado por causa dessas linhas de força que tem na pele da gente. Tá? E por que é isso importante? Ei, professor. Oi. Em relação a essas linhas aí, daí que vocês sabem, vocês, quando eu falo, vocês metem, tipo assim, quando alguém leva uma facada, aí é daí que vocês sabem que quando foi a primeira facada, a segunda, a terceira, é dessas linhas, é? Que consegue descobrir? Esse raciocínio ele entra também, mas a gente já vai falar sobre isso, sobre a ordem em que as lesões aconteceram. Né? Isso aqui das linhas é importante a gente entender, porque a linha de força ela deforma o formato do ferimento. Né? Porque quando você bate o olho, imagina só, quando você encontra uma lesão, se você se depara com um cadáver e vê uma lesão como essa daqui, entendeu? À primeira vista, você vai pensar que ela é uma lesão cortante, né? Mas, dependendo do instrumento que foi usado, né? Se for um instrumento de médio calibre, perfurante, né? Ele pode fazer uma lesão igual a essa, igual a uma lesão com um aspecto cortante. Entendeu? Então, essa é a principal importância. Em relação à ordem das lesões, né? Do que ocorreu primeiro, o que ocorreu depois, a gente tem outros subsídios para poder entender isso. Mas nesse momento o que eu quero que vocês entendam é que essa característica da pele da gente
ela faz com que o ferimento ele fique deformado de um jeito que ele pode levar a gente a pensar ser outra coisa. Tá certo? Professor, Oi. então, no caso, essas linhas, elas podem até atrapalhar, né? Com certeza. Porque o ferimento ele vai se abrir de acordo com as linhas, então eu acredito que isso dificulte mesmo. Dificulta, né? É um fator de confusão para o perito, né? Ele precisa prestar bem atenção. Tem locais onde essas linhas elas são mais fortes, né? Elas têm uma tensão maior, e tem locais onde não tem tanta. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui um exemplo. Olha só. Deixa eu aumentar. Esse aqui, ó, da esquerda, né? Foi um ferimento, né? Isso aqui foi um ferimento feito por uma punhalada, né? Perfurante. Num local onde a pele tem pouca tensão, né? Não tem muitas linhas de força aqui. Então, esse aspecto aqui do ferimento ele é bem fidedigno com as dimensões da faca, né? Quando você olha para esse ferimento aqui, você consegue ter uma ideia uma boa ideia de qual foi o instrumento que produziu esse ferimento aqui, né? Ele não vai ser muito diferente desse ferimento. Agora, olha aqui do outro lado, né? Aqui a gente já tem uma região, deixa eu afastar, onde a pele tem muitas linhas de força. Está vendo que ela tem mais rugas, que ela é mais enrugada, que ela é mais... a gente nota que aqui tem uma tensão maior na pele. É tanto que, aqui da mesma maneira, foi um instrumento semelhante a esse que produziu esse ferimento. E por que ele é maior assim? Por que ele tem esse aspecto, uma boca maior, pode-se dizer? Porque a pele aqui ela está puxando. A pele ela está puxando por causa daquelas linhas de força que eu mostrei e deixando o ferimento mais aberto, né? Então, aqui você poderia imaginar que podia ser uma faca com um calibre muito maior, um instrumento muito mais grosseiro do que na verdade ele é. Só por causa do local onde foi produzido o ferimento. Porque aqui tem mais linha de força. Mas há a possibilidade de, tipo, uma pessoa ter em uma determinada região do corpo mais linhas de força do que outra? Ou isso é padrão? Não, isso muda, por exemplo, com a questão do condicionamento físico da pessoa, isso altera, né? As pessoas com condicionamento físico menor, que têm a musculatura mais flácida, tem a pele mais flácida, não vai ter tanta retração como essas, né? A idade também muda, quando a gente vai ficando mais velho, essa tensão, né? Essas linhas de força, essa tensão natural que a gente tem na pele, ela vai se acabando também, vai ficando mais flácida, né? Então, com o passar do tempo, né, com a progressão da idade e também a depender de algumas coisas do estilo de vida da pessoa, essas linhas podem causar uma influência maior ou menor na modificação desses ferimentos. Tá certo? Deu para entender, gente? Sim, deu sim. Cadê? Vamos lá. O que mais que eu acho importante aqui para falar para vocês? Ei, professor. Oi. Fala a respeito lá, como é que sabe se foi a primeira facada, a segunda, e como é que sabe? Pronto, vou chegar lá então agora. Vou falar disso. Eu estou sumindo aqui direto. Foi que houve. Só um instante, deixa eu voltar aqui. Olhem só. É bem aqui. Vamos falar desse slide aqui, que é bem importante. Aqui, pessoal, a gente tem duas situações. Primeiro, eu quero explicar como é que funciona isso aqui, da lesão em acordeon, de lacação, certo? Isso aqui, basicamente, é o quê? Imaginem que isso aqui explica o fato que, por exemplo, um instrumento que tem 10 centímetros de comprimento, uma faca com 10 centímetros de comprimento, ela consegue atingir estruturas dentro do abdômen que estão mais profundas do que 10 centímetros. Atinge estruturas que estão a 15,
até 20 centímetros, até o dobro do tamanho. E como é que isso acontece? Graças a esse fenômeno aqui. Isso aqui só acontece em partes do corpo que tem uma capacidade de se deformar, capacidade que tem uma complacência, como a gente costuma dizer, né? Imaginem só que aqui é o abdômen, né? E aqui é a faca que está começando a se insinuar, né, para fazer a perfuração. O abdômen ele vai fazer um movimento como esse, ele vai primeiro se deformar para depois a faca conseguir entrar. Nessa deformação aqui, ó, que está acontecendo isso, acompanha o movimento, né? Quando a faca entra, o abdômen vai e faz isso, ó. E depois volta ao normal. Acompanhar esse movimento, ó, o abdômen vai e volta para cá. Então, isso é o que chama de lesão em acordeon. Estruturas que estavam mais profundas no abdômen, por causa dessa flexibilidade dele, vão vir de encontro à faca, né, e vão ser atingidas. Então, na prática, os 10 centímetros da faca conseguem atingir regiões muito mais profundas do abdômen, por causa dessa flexibilidade aqui. Ó. Ele fez isso, aí, pum, perfurou mais profundo. Entenderam isso aqui? Ó? Isso é a lesão em acordeon, tá certo? Isso acontece na primeira facada, é isso? Não estou falando da ordem ainda não. Estou falando só que esse slide aqui tem essas duas coisas importantes, né? Agora eu vou falar da questão da ordem, tá certo? Isso aqui é só um fenômeno que ocorre, não importa a ordem não, tá? É só que ele explica por que é que um instrumento, né, às vezes curto, consegue causar dano muito mais profundo, por causa desse movimento que o abdômen tem, tá certo? Já aqui a gente vai falar agora da ordem das lesões, tá? Desse lado aqui, gente, ó, tem uma perfuração única só na pele, por um instrumento pérfuro cortante. Aqui houve duas perfurações. Como é que a gente sabe qual foi a perfuração que ocorreu primeiro? Tem uma perfuração aqui, nesse sentido, ó, e outra que ocorreu nesse sentido aqui. Deixa eu colocar uma foto que vai mostrar melhor para vocês isso aqui. Essa. Aqui foi só uma perfuração. Aqui teve outra perfuração também, né? Só que mais superficial. E aqui, gente, eu tenho duas. Tem uma nesse sentido aqui, ó, e uma nesse outro sentido aqui. Vocês conseguem enxergar que foi uma em cima da outra? E aí, como é que a gente sabe qual foi a primeira? Quem aconteceu primeiro aqui? Foi essa ou foi essa daqui, ó? Eu diria que foi essa mais larga. A mais larga foi a primeira. É isso? É o que eu acho. Pronto. Mas a sua lógica está correta. Eu vou explicar agora o porquê. Aqui está bem fácil de a gente distinguir. Eu coloquei um exemplo bem fácil, né, para a gente poder, para ficar bem na cara. Olhem só. A gente determina isso fazendo um exercício de visualização. Vejam só que nesse sentido aqui, eu consigo ir juntando, se eu quiser, né? Imagina que o médico vai como se fosse costurar esse ferimento, suturar. Eu consigo ir juntando as bordas aqui, ó. Junto aqui, eu dou um ponto aqui, dou outro aqui, dou outro aqui, dou outro aqui, dou outro aqui, e consigo fechar o ferimento. Não é verdade? Se eu tentar fazer isso com o outro, né? Eu vou começar aqui, ó. Dei um ponto aqui, aí dei outro aqui. Aí quando eu chegar aqui, eu não consigo mais juntar as duas bordas. Né? Eu só vou conseguir dar outro ponto bem aqui e aqui. Vai ficar esse espaço aqui no meio, essa descontinuidade. Isso aqui é que é o sinal de Chavigny. Então, quando eu consigo juntar as bordas, né, essa lesão aqui é que aconteceu primeiro. E essa outra aqui, que eu não consigo juntar as bordas dela, foi a que aconteceu em segundo lugar. Então, isso aqui é um dos subsídios que a gente usa para determinar a ordem que as lesões ocorreram, né, quando elas estão sobrepostas. Tá certo? Entendi. Deu para entender, gente? Ficou claro isso aqui? Se tiverem dúvida, pode perguntar. Deu para entender? Eu entendi. Pronto, ótimo.
certo? O que mais que eu acho importante a gente falar aqui? Vamos falar, né, em relação aos ferimentos cortantes, da cauda de escoriação. Né? A cauda de escoriação ela é muito importante para a gente entender o sentido em que o ferimento ocorreu. Né? Qual foi o trajeto, né, que o gume de uma faca fez na pele da pessoa, né? E vai permitir a gente ter um bocado de conclusões a partir daí. Né? Relação de ferimentos relacionados à defesa, né? As circunstâncias que ocorreram, viu? Qual era, por exemplo, a mão dominante da pessoa que agrediu. Então, a cauda de escoriação fala muita coisa para a gente. E, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó, é um desenho esquemático de uma lesão cortante. Tá? A gente observa que a lesão cortante, ela no meio é o local mais profundo dela, né? E quando vai chegando nas bordas, ela fica mais rasa. Né? Aqui e aqui. E ela tem duas caudas de escoriação. Uma de entrada e uma cauda de saída. Vai ser bem fácil de visualizar, porque a cauda de saída, pessoal, ela é mais longa e ela é mais delgada, mais fininha. E a cauda de entrada, ela é mais curta e às vezes ela nem existe, daí a gente vê direito, sabe? Então, ó, cauda de entrada, cauda de saída. Vamos mostrar alguns exemplos aqui mais gráficos. Né? Aqui, por exemplo. Deixa eu abrir. Olha só. Bem desenhado aqui. Ó. Esse ferimento ocorreu nesse sentido aqui. Ó, de cima para baixo. Cauda de entrada, bem curtinha, ó, pequenininha. E a cauda de saída, longa e delgada. Esse ferimento foi um ferimento produzido por um instrumento cortante que foi nesse trajeto, de cima para baixo. Aqui temos outra cauda de escoriação, ó, mais fininha, mais delicada. Aqui temos outra. Tá bom? Então a importância da cauda, saber o sentido que o ferimento foi produzido. Isso dá um bocado de raciocínio para a gente, né, em cima disso. Né? Mão dominante, circunstâncias que ocorreram, a luta, né, em relação a ferimentos de defesa. Tá bom? Outra coisa que eu acho importante aqui. Olha só, a gente tem mais 10 minutinhos nessa reunião da gente, tá certo, pessoal? Deixa eu ver aqui o que eu acho importante também. Olha, distinguir esgorjamento e degola. Né? A gente tem a tendência de falar que tudo é fulano foi degolado e usa esse termo para todas as circunstâncias, né? E na verdade não. Né? O esgorjamento, pessoal, é quando a lesão cortante ela ocorre na face anterior, ou seja, na frente ou na lateral do pescoço. Isso é esgorjamento. Tá? Quando ocorre atrás, ou seja, na face posterior do pescoço, é que a gente fala em degola. Importância disso de maneira bem prática. Né? O esgorjamento ele pode se dar em circunstâncias tanto de homicídio como de suicídio. Aqui a pessoa pode fazer uma tentativa de autoextermínio cortando seu próprio pescoço. E também em situações de homicídio. Já a degola, pessoal, ela necessariamente, assim, eu diria que é impossível, né? Pode ter ocorrido alguma vez aí perdido na história, né? Mas você não consegue praticar suicídio fazendo a degola. Né? Quando você começar, você não consegue ter êxito, né, desse intento. Quando você começar a fazer o corte, você vai começar a seccionar aqui algumas estruturas que inclusive vão paralisar o seu braço. Você não vai conseguir terminar de fazer o corte. Se você for profundo o suficiente, vai atingir a medula e já vai logo paralisar, né, os seus braços. Você não consegue ter a capacidade, realmente a habilidade, né, de fazer uma lesão que tenha êxito fatal, né, em circunstâncias como essa. Então a lição aqui é essa, pessoal. Esgorjamento pode ser homicídio ou suicídio, mas degola, né, é praticamente impossível que seja suicídio, né? Vai ser realmente uma circunstância de homicídio. Tá? O que mais que é importante? Quero falar rapidamente disso aqui para vocês também. Né? Do espectro equimótico de Legrand do Sal.
Aqui a gente está falando de lesões que são contusas, né? Não é perfuração, não é corte, nada disso. Aqui são lesões contusas. Isso aqui, gente, quando tem uma contusão, quando tem um impacto, né? Uma lesão por um instrumento contundente, um bastão, né? Um cacetete, vai ter sangramento. Mas é um sangramento que ele é nos vasinhos mais superficiais da pele, né? Os vasos capilares. Esse sangue vai extravasar e vai coagular. Quando ele coagula, né? O sangue está fora do vaso sanguíneo, ele começa a sofrer uma ação chamada de oxidação. Né? A hemoglobina ela vai sendo oxidada. E isso vai fazendo com que o sangue mude de cor. Basicamente, o efeito é esse. Então, se a lesão está bem recente e ocorreu naquele dia, nas últimas 24 horas, né, a lesão ela vai ter um aspecto predominantemente avermelhado. E isso vai mudando com o passar dos dias. Violeta, no segundo e terceiro dia, azulado no quarto e sexto, esverdeado no sétimo e décimo, amarelado a partir do 12º até que some. Isso é relativo, muda de pessoa para pessoa, mas é uma regra geral que permite a gente datar mais ou menos quando ocorreram as lesões. E é bem importante, né? Porque você saber quando uma lesão ocorreu, muitas vezes é o dado mais decisivo, né, no inquérito policial. Saber, você consegue afastar vários suspeitos, você consegue implicar outros, né? Então, conhecer essa progressão aqui é muito importante. Tá bom, pessoal? Tem algumas circunstâncias que isso muda, né? Nas crianças, essa progressão é mais rápida, né? E se o ferimento for muito extenso, muito profundo, essa progressão ela vai ser mais lenta, tá? Lembrando, né, que nas bordas da lesão, ela vai acontecer mais rápido também a reação. E no centro, ela vai ser mais lenta, tá bem? Outra coisa importante é lembrar que essa reação química ela não vai ocorrer no cadáver. Então, essa progressão de vermelho para roxo, para azul, para verde, só ocorre em quem está vivo. Então, se eu faço uma lesão post-mortem, eu tento fazer algum tipo de simulação, eu tento ocultar algum fato, né? Vou lá aplicar alguns golpes no cadáver para ocultar alguma outra situação, né? Aquele cadáver ele não vai apresentar essa reação de mudando a cor, tá certo? Então, também é um fato importante da gente ter em mente, né? Que há situações de que uma vez ou outra alguém pode tentar simular alguma coisa, né? Então, essa progressão não vai ocorrer no cadáver, tá certo? O que mais que é importante aqui, gente? Né? Assim, por isso que eu reforço tanto para vocês darem realmente a ouvir o áudio antes e passar a vista nos slides, que a gente já vai aqui focando nos pontos de dúvida de vocês, né? Eu saí aqui, eu estou como se fosse meio que tateando no escuro, né? Vendo as possíveis dúvidas que vocês talvez tenham quando ouvirem, né? Mas deixa eu ver o que mais aqui que é importante também. Olha só, em relação a essas circunstâncias aqui de queda ou de precipitação ou defenestração. Gente, defenestrar é quando a pessoa ou o corpo é atirado, né? E precipitar é quando a pessoa cai, né? Por acidente, né? Ou então quando se joga, né? Mas defenestrar, o corpo é atirado. Precipitar, né? É tanto a pessoa quando cai por algum acidente ou precipita-se, né? Então, com a intenção, por exemplo, de suicidar-se. Tem essas três situações aqui, pessoal. Isso aqui é o local onde o corpo cai, né? Da altura que ele se joga, se atira ou foi atirado. Essa circunstância A aqui, pessoal, ela é a mais relacionada com o acidente, né? O corpo vai ser encontrado bem na base, né, do local de onde caiu, né? E por que é isso? Por que isso acontece? Né? Porque aqui geralmente a pessoa não toma impulso para cair, ou então não foi empurrada, né? Ela cai por acidente, então ela vai cair próximo da base do edifício, ou seja lá que for, do local alto que ela estava. Já nas situações de homicídio e suicídio, o corpo vai estar mais distante, né? Entende-se que no suicídio é onde ele vai estar mais distante, né? Isso via de
é uma regra geral, tá? Porque no suicídio entende-se que a pessoa toma um impulso maior, ela está ali num ânimo, né, de conseguir obter esse êxito letal, né? Então ela toma um impulso melhor, ela certifica que as circunstâncias para que ela consiga fazer isso estejam adequadas, então ela salta com mais força, tá bem? Entenderam bem isso aqui, pessoal? Deixa eu afastar aqui do meio, certo? Então, aqui, acidente, mais próximo, homicídio um pouco mais distante, suicídio é o que vai estar mais distante, tá bom? Você falou aqui, deixa eu ver se foi comigo. Não foi. Voltando, certo, pessoal? Deixa eu ver aqui, a gente está no finzinho do nosso tempo já. Bom, mas basicamente, pessoal, quando vocês ouvirem o podcast, vai estar cada slide desse bem pormenorizado, tá? E eu vou continuar à disposição de vocês no fórum, e todos os meses que vocês me encontrarem aqui, o WhatsApp, o fórum lá do União Digital, né? E-mail, o que achar melhor, né? O e-mail que você achar melhor, que tiver acesso, podem me procurar, tá certo? Eu vou estar fazendo sempre dessa forma, colocando uns 2, 3 dias antes do nosso dia de aula o material, para vocês ouvirem e verem os slides antes, para que esse momento aqui da gente ele seja mais proveitoso. Professor, Pois não. e a nossa AVP, já sabe como é que vai ser? Pronto, a AVP da gente, pessoal, eu vou seguir aquele mesmo modelo, só que agora, ao invés de cada fim de aula estar passando a questão, eu já vou passar as questões juntinhas, né? Naquele mesmo modelo, bem tranquilas, do ponto que eu achei mais importante. Vocês vão poder fazer, né, em casa, vão ter um prazo para me entregar, né? E de uma maneira bem seguindo aquela mesma diretriz que eu coloquei, de ser algo tranquilo, né? Que não vai trazer nenhuma ansiedade, nem nada, mas que eu consiga também verificar se vocês estão fixando o conhecimento. Então, eu vou continuar naquele mesmo modelo. A diferença é que eu não vou estar colocando a questão ao fim de cada aula, não. A gente vai, quando chegar no prazo e na época da AVP, eu vou postar com antecedência para vocês. Ó, pessoal, as questões são essas. Vocês façam aí em casa, enviem para mim e vai ser nesse modelo, tá certo?